Então a gente pode dizer que não existe educação ambiental dissociada de cidadania e dissociada de participação. Então há um componente bastante forte nos processos de educação ambiental, que é o da atuação, né? O do movimento, da ação de transformação. Se o objetivo da educação ambiental, né, se a sua finalidade maior é formar um cidadão crítico, o que é que a escola precisa considerar nessa formação? Então, o que é preciso para formar alguém atuante, para formar alguém capaz de olhar a realidade de uma maneira mais crítica, né? Ter competência para atuar? Nós podemos dizer que dá para separar em dois grandes blocos essas necessidades, né? Duas grandes categorias. Uma é uma necessidade conceitual, né? Uma necessidade de informação. Então, este cidadão que está sendo formado precisa de conteúdos atualizados, precisa de determinados conceitos para poder compreender essa realidade, para poder entender o que é que a gente está dizendo com um determinado tema ambiental, o que ele implica, né, e com que ele se relaciona. E, ao mesmo tempo, ele precisa de um outro tipo de processo de aprendizagem, que é o do âmbito da atuação. E aí se situa num conjunto de conteúdos diferentes. Não é mais o conceito, mas é no âmbito das habilidades, dos procedimentos e dos valores, né? E, nessa medida, a escola tem que estar atenta para a questão de uma educação em valores que não vai se expressar apenas com conteúdos. Então, talvez seja um dos âmbitos mais difíceis de atuação da escola. Não basta falar sobre um valor, não basta explicar o que é solidariedade, o que é democracia, né? Por exemplo, aprende-se isso vivendo. O bairro onde a escola está inserida é um bairro que nasceu da ocupação irregular dos terrenos. Então, tinha muito pouca infraestrutura e as pessoas não cuidavam muito da paisagem, né? E um fato engraçado até é que o nome oficial do bairro é Conceição. Só que as pessoas chamavam aqui de Jardim Conceição, mas um jardim sem flores, né? Um jardim sem árvores. Então, esse foi o primeiro o sintoma que a gente percebeu, né? Um jardim sem flores que precisava ser coberto de flores e de mata. O Clube da Árvore foi feito para poder ajudar a comunidade, para dar uma cara nova pro bairro que estava com a aparência, assim, como se diz, morta. Melhora o bairro, né? Assim, por exemplo, você tá com lixo na rua, aí você tem que ir lá limpar, que é sua obrigação para você cuidar do bairro. Se você mora nele, ninguém ia querer morar num bairro sujo, assim, desse jeito. Aí então é um Clube da Árvore, melhora o bairro, e além de melhorar o bairro, você ainda vai lá e planta a árvore nele para ele ficar bonito. Eu e a turma planta, recolhe lixo, coloca gradil, pergunta para as pessoas se elas querem uma muda, né, para elas adotarem. O projeto começou em 2004, junto com a escola. A gente foi até as salas e passou uma pesquisa para os alunos de que tipo de projeto eles gostariam de participar. E muitos deles responderam que gostariam de participar de projetos que visassem a melhoria do bairro. A gente juntou esses alunos, conversou com eles e pensou como fazer isso de uma maneira simples, que eles conseguissem fazer sozinhos, e saiu a arborização do bairro. A partir desse momento, eles resolveram fazer várias coisas. E uma foi uma pesquisa com os moradores do bairro para saber se eles gostariam das árvores, se eles gostam de árvores e se eles acham importante ter esse tipo de projeto no bairro. Começamos a perguntar, né, quem sim, gostaria de ter assim, uma praça, um lugar onde poderia ter, nós plantarmos, ou então até mesmo na calçada. Em que lugar do seu bairro você acha que devem ser plantadas as árvores? Eu acho que assim, tipo pracinha, né? Para poder fazer
um lugarzinho de lazer. O poder é público junto com a comunidade, se unir e procurar soluções, principalmente para ocupação de jovens. Que ela sempre tem coisa, mas ali o povo sempre quebra as bichinhas, né? Tem mesmo uma planta ali, eu passei um dia, o menino estava pendurado nela. Tem maior dó de ver eles plantar a planta, né? E eles ficar pendurados, né? Então, tanto professores como alunos, para olhar a comunidade de um modo diferente. Então, os professores para ver o que acontece realmente com o aluno, como é que funciona a vida, onde que ele mora, como é que é. E os alunos, por uma visão mais técnica, estou olhando para onde eu posso colocar a árvore, onde a gente pode melhorar, onde tem entulho para a gente retirar. E daí saímos os professores e os alunos e visitamos o bairro com esse novo olhar. É engraçado que, assim, há coisas que a gente não sabe que existe, né? Que mudam a nossa visão. Então, os alunos falando, nossa, como tem entulho, como tem água parada, como não tem nada. Quer dizer, que daí naquele lugar podia ser plantada uma árvore. E os professores sabendo, nossa, como é que as coisas funcionam? Porque a gente não sabe. Então, tentar entrar um pouco na vida do outro. Então, por isso. E ajudou porque mais para frente o projeto precisava de gente que abraçasse a ideia. E eles conheciam onde eles estavam abraçando a ideia, que é saber, tal lugar precisa de árvore mesmo, precisa disso, né, melhor, precisa melhorar o ambiente, ali não tem sombra e a criançada brinca. Então, as ideias também vieram deles, né, dos professores e dos alunos. Hoje eu não consigo conceber uma educação sem esse envolvimento da comunidade, porque a escola está aqui, a escola é da comunidade, não é minha, não é dos professores. Então, todos os projetos que nós desenvolvemos na escola, nós procuramos sempre ter o envolvimento da comunidade, isso desde quando nós chegamos aqui. O projeto teve várias etapas, então essa primeira etapa, os alunos mudaram algumas árvores de lugar que tinham aqui na fundação e plantaram aqui no bairro. O primeiro plantio já foi uma parceria com a comunidade. Chamamos alguns moradores e 10 árvores foram plantadas aqui na praça, em frente à escola, e com a ajuda deles. Então, a recepção foi muito boa. Eles queriam que a praça melhorasse, eles queriam que o ambiente ficasse mais bonito, então eles ajudaram. O que aconteceu é que, num primeiro momento, algumas dessas árvores sofreram algum tipo de vandalismo. E a própria comunidade já veio falar para a gente, alguns moradores, que tinha acontecido, que a gente precisava trocar, que outra precisava ser colocada, que ele queria uma de fruta, que ele não queria aquela. Então, a movimentação já tinha começado. Mas, a maioria das vezes, amanhecia as plantas com os galhos quebrados, sem folhas, e às vezes tem seu gradil também. Eu achei que isso aí, eles pensando, a gente quebrando, eles vão plantar de novo, que eles vão desistir. Mas a gente não desistiu, fomos à frente ainda, plantamos mais uma vez. Até que teve uma hora que o pessoal parou de quebrar as coisas, deixou o jeito que está. O que aconteceu foi que houve muito vandalismo. E eles achavam que não estava certo, que precisava de mais ajuda, de mais gente trabalhando e tal. E aí foi que houve uma parceria com a prefeitura. Então, um engenheiro agrônomo veio da prefeitura e visitou o bairro com os alunos. E aí ele montou um plano de arborização. Então, com as árvores nativas que os alunos queriam, que eles tinham pesquisado, mas com o apoio técnico do engenheiro agrônomo. Aí, a partir do momento que o engenheiro veio e tinha um plano já colocado, aí foram vários plantios. Então, o primeiro no canteiro central das avenidas do bairro. Aí, com espaçamento correto, com gradil, com manutenção correta, esse plantio durou mais, essas árvores duraram mais. E depois do canteiro central, a praça, e daí na praça muita gente ajudou a cuidar, porque eles gostam daquela área e que vai ficar como área de lazer. E depois disso ainda nas casas, quer dizer, aí atingiu muito mais o morador. O que
a gente percebe nesse bairro é que há um envolvimento grande das lideranças comunitárias. Então, as lideranças, elas procuram sempre se unir, mas assim, elas não conseguem muito sucesso, até porque não tem uma instituição por trás, alguém. E nós chegamos muito próximo desses líderes. Hoje eles são nossos parceiros na comunidade. Muitas pessoas, elas gostam de atender a gente, ajudar a gente a plantar árvore. Que nem um morador que mora ali, o seu Sebastião, ele sempre que a gente estava por lá, ele estava ajudando a gente a plantar a árvore, a cuidar da árvore, e falava que ia conscientizar as outras pessoas a também estar cuidando das árvores, porque ele achava o meio ambiente muito importante. Eles vieram à minha casa com papel, né, e começaram a perguntar que eu achava se poderia plantar uma árvore em frente à minha casa. Pode sim. Se eu ia cuidar dela, tudo, claro, né? Eu mesmo antes, quando não tinha essas árvores aqui, isso aqui vivia sujo. Era muito lixo, ninguém ligava com nada. E até hoje, né, toda segunda, quarta e sexta, que é o dia que passa o coletor de lixo, a gente está catando esse papelzinho, está tirando toda a sujeira daqui. Eu acho legal. É uma maneira deles fazer alguma coisa útil, uma coisa bonita, que no futuro a gente pode ver um bairro mais bonito e até mesmo para eles ter mais assim, coragem de lutar por uma coisa. Igual a Veronice mesmo, ela tem preguiça de levantar cedo e por isso ela levanta e tem vontade e não quer faltar. Na sua casa? Não, na casa do meu irmão ali é uma muda. Isso. Na casa da mulher trocou por duas. Duas? É. Com 3 mudas? Então, eles continuam plantando árvores. Isso é uma função que acho que eles vão ter eternamente. Mas eles pensaram em montar um viveiro que mantivesse sementes e árvores nativas para poder não só continuar a arborização no bairro, mas regenerar o córrego que tem, a mata do córrego que tem aqui perto. Melhor fazer isso, já é no chão. Agora aqui, deixa eu ver, tem uma que está mais aqui pode ser tipo a enfermagem. Não, 2. 2 banhos. Que tipo de semente tem que a gente ganhou? Vocês que vão escolher que tipo de semente. Pode ser qualquer tipo de sementes, né? Pode, mas que tipo de viveiro vocês querem? A gente estava pensando em tirar um modelo daqui, ó. Não, esse daqui é melhor. Não, eu acho enfermagem, enfermagem, esse aqui é o viveiro mesmo. Mas que árvores vocês querem? O sombrite. Não, mas onde o sombrite eu vou conseguir desenhar aqui? A gente pode... Você faz tipo de umas colunas. Eu ia fazer isso. Mas é da hora esse negócio. Legal. E tem mais alguma coisa aí? Vai descendo. Aqui, ó. Acabamento pronto. Ó, viveira de tela de nylon. Telha. Então aquele 2,60 metros. Outro que difícil. Olha, a gente tem que descobrir da onde vem o vento, hein? Da onde vem o sol, da onde vem o vento. Aqui tem do vento sul. Mas da onde vem o vento sul?
difícil é conseguir a participação de todos. E quando a gente consegue, a gente vê que essa é a importância. A comunidade junto, a coisa perdura. Então, isso vai durar para sempre. Planta para mim era qualquer coisa. Não tinha interesse nenhum. Agora, onde eu vejo uma planta lá em casa, por exemplo, minha mãe tem um monte de planta. Eu vou lá, coloco água, coloco no sol. De levar o que ele aprende aqui para casa dele. Então, muitos pais colocam para a gente que estão lavando o carro, eles falam, não é para lavar o carro, vai acabar a água um dia, como que vai ser isso? Então, a gente percebe que o que eles estão aprendendo aqui conosco, eles estão transformando a sua comunidade, que é esse o nosso objetivo também, né? Eu gosto das plantas, eu sinto amor por elas. A gente começou a plantar da primeira vez e não deu certo. Como eu já disse, a comunidade não cooperou. Eu falava, então isso aí não vai dar certo. O pessoal não quer saber de bairro bonito. E não, mudou. Então o pessoal se interessou, acabou se interessando. E eu também, eu mesmo não conhecia as árvores, ipê rosa, pau-ferro, árvore pau-ferro. A gente passou a conhecer através do projeto. Eu sinto alegria, porque eu gosto, eu acho legal. Por causa que estão fazendo uma coisa assim que vai indo pra frente. Vai passando adiante, um para o outro, assim, a gente explica, ensina, aprende. E isso eu gosto pra caramba. Esse conjunto de valores, né, esse conjunto de procedimentos que a escola realiza, não de forma consciente, não de forma explícita, é o que comumente se chama de currículo oculto, né? Então, a escola tem um currículo que é aquele expresso, em geral manifesto nos conteúdos disciplinares, mas tem esse outro conjunto de coisas que ela ensina e ensina bem, né, pelo que ela faz e não pelo que ela fala. Então, é nessa medida que, muitas vezes, o que a gente fala é frontalmente contraditório em relação ao que a gente faz. Então, se a escola quer pautar a educação ambiental, se a escola quer colocar e quer fazer um processo de educação ambiental, inseri-lo, né, no seu currículo, ela tem que considerar esses dois currículos, o expresso e esse que não é expresso nitidamente, mas que tem uma função educativa grande, né? Então, é nessa medida que o espaço vai falar e que o comportamento das pessoas vai falar também. Então, não dá para imaginar, supor um aluno que vai ser cidadão atuante num esquema de aula extremamente autoritário, extremamente rígido, porque por trás de uma participação você supõe a possibilidade de se manifestar, você supõe uma gestão e um procedimento em aula, uma gestão da escola mais democráticas, né? Então, na realidade, por isso que a gente fala que talvez esse seja o componente mais difícil, né, de atuação da escola como um todo. O que também dá para a gente uma dimensão de responsabilidade compartilhada nesse processo. Então, se o professor é o principal agente, né, desse processo de educação ambiental, é considerar que ele não está sozinho. Na realidade, quando você educa em valores, quando eles estão em jogo, né, no processo educativo, no processo de ensino-aprendizagem, considerar que todos educam, né? O professor educa, os profissionais educam, o espaço educa, a família educa. Então, há uma responsabilidade conjunta nos processos de educação ambiental. Le vrai problème n'est pas de faire une addition des connaissances. Le vrai problème, c'est une organisation des connaissances et de connaître les points fondamentaux qui se trouvent dans chaque type de connaissance ou chaque discipline. Autrement dit, ça permet de faire l'économie de l'addition des connaissances et ça permet de pouvoir se diriger vers les besoins de connaissances dans lesquels jusqu'à présent on ne peut pas pénétrer parce qu'il y a des fermetures et qu'il y a des frontières. La connaissance, du point de vue, disons, d'une pensée complexe, n'est pas simplement limitée aux sciences. On trouve dans la littérature, dans la poésie,
dans les arts une connaissance profonde. Même on peut dire que dans le roman, il y a une connaissance plus subtile de ce qu'est des êtres humains que dans les sciences humaines, parce qu'on voit les êtres dans leur subjectivité, dans leur passion, dans leur milieu, etc. Et d'autre part, je pense que nous devons penser que toutes les grandes œuvres des arts comportent une pensée profonde sur la vie, même quand elle n'est pas exprimée dans le langage. Quand vous voyez des visages de Rembrandt, n'est-ce pas, il y a une pensée sur l'âme humaine. Donc, si vous voulez, je crois que on doit briser la séparation entre les arts, les lettres d'un côté et la connaissance scientifique. A educação, nos últimos séculos, talvez, acabou se tornando o reflexo da maneira de pensar da sociedade como um todo, que é totalmente compartimentada, desconectada. Então, as crianças vão para a escola aprender disciplinas. E aí supõe-se que um dia elas vão juntar essas disciplinas, porque essas disciplinas que se aprende na escola são ambientais. Então, falta a visão total da coisa. Nós ainda continuamos olhando uma coisa e estragando outra, que é o que nos educou, é a visão da modernidade, a visão analítica, a visão cartesiana, mecanicista, que é uma visão que o mundo sempre fugiu, né? A ciência se fez fixando variáveis e sempre fugiu da complexidade. A complexidade é uma coisa que a ecologia começa a tentar abraçar, e aí depois a física moderna começa e um monte de gente começa a trabalhar com muitas variáveis ao mesmo tempo e tentar entender as questões complexas. Por que você aprende português? Você aprende para saber expressar a sua experiência com o mundo. E o mundo é um ambiente, não tem o ambiente incluindo as pessoas, incluindo o seu contexto, tudo de onde você vem. E a matemática é a própria abstração do que é a natureza, né? História, de onde a gente vem, e depois já no ensino fundamental 2 e médio você aprende física, química, biologia, que é o meio ambiente já mais específico, mais aprofundado do ponto de vista da ciência. Então o ambiental já está na escola. Só que quando surgiu lá na década de 70 a educação ambiental, ela veio, mas a gente está aprendendo tudo isso, mas está fazendo um monte de coisa errada no mundo, o mundo está com problemas, nós estamos sofrendo consequências, existem muitas questões que precisam ser abordadas especificamente. Então a educação ambiental surgiu para suprir essa lacuna. A educação ambiental ela surgiu já desde o início, por exemplo, na luta, o que eu vivenciei, os debates eram: nós precisamos educar as pessoas, elas precisam se dar conta do que está acontecendo no mundo, que elas estão perdendo qualidade de vida, estão perdendo saúde e não estão se dando conta. E elas têm que conhecer os conceitos da ecologia que revolucionam a forma de olhar para a natureza. Antes a gente olhava o bichinho e tal, a gente não entendia, por exemplo, a maioria das pessoas não entende até hoje, que mosquito, cupim e barata são importantíssimos. Que sem esses cupim e barata, por exemplo, que digerem a fibra vegetal, a celulose, nós teríamos um paliteiro e não teria mais floresta, porque as árvores morreriam e ninguém ia degradá-las, né? Então, essa falta de entendimento que persiste até hoje é a falta, na verdade, de novo, de uma visão maior. Se ela se torna estanque, se ela não cria um contexto para que os estudantes possam compreender que não existe disciplina, que na verdade a disciplina é um artifício para nos facilitar a compreensão do mundo, mas que o mundo não é compartimentado, o mundo é uma coisa só, então precisa criar ferramentas de transdisciplinaridade para que as pessoas possam compreender o mundo como um todo. Como a gente entende que ela revoluciona, porque ela reconecta as disciplinas, ela tem que ser uma visão transversal. Ela tem que ocupar todas as áreas, porque a educação ambiental une a educação física, une a arte, une as ciências, une o português. E ela é uma grande oportunidade, inclusive, na minha opinião, de tornar palatável a educação, que é uma coisa horrível para todos os estudantes. Ninguém é cínico, todo mundo sabe que não gostou de estar na escola, de uma forma geral, porque não via utilidade para aquilo. A educação ambiental consegue dar utilidade para a matemática, utilidade para o inglês, para o português, e os jovens todos, de uma forma geral, eles são motivados naturalmente pela natureza, têm curiosidade, têm interesse, têm carinho pelos animais, pelas plantas às vezes também. A gente pressupõe também que justamente os problemas ambientais
que a educação ambiental pretende ajudar a resolver, eles são decorrentes dessa premissa que vê as coisas todas em separado. Recentemente eu soube que na USP existem 3.000 disciplinas. Quem vai juntar isso daí? Que mundo é esse que seria o resultado dessa junção das 3.000 disciplinas? La transdisciplinarité signifie que non seulement les disciplines collaborent entre elles pour un projet de connaissances commun, mais signifie aussi qu'il y a un mode de pensée organisateur